era o que o gabinete do ministro queria, pois... O Alexandre, então, queria que o nome do Alan dos Santos não estivesse apenas na lista da Interpol para que ele fosse preso, mas que aparecesse no site, na lista pública, né? Dentro dessa perseguição, ele queria criar uma situação para o Alan, constrangimento internacional, estampando o nome dele. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Eu tenho que começar o Paulo Figueiredo Show de hoje falando do início da ruína da ditadura no Brasil. Nós tivemos uma semana, na verdade os últimos dias, as últimas 2 semanas têm sido avassaladoras, né? Muito mais no noticiário brasileiro, nós tivemos mais espaço entre as notícias mais lidas, a ação do Trump contra o Alexandre nos Estados Unidos, do que a ação do Alexandre contra o Bolsonaro no Brasil. Então nós estamos realmente em semanas onde nós só temos boas notícias de um bombardeio constante. E ontem à noite foi absolutamente impressionante. Mas uma notícia muito positiva aconteceu a um amigo pessoal meu, e talvez a pessoa ou uma das pessoas mais perseguidas pelo regime do Alexandre de Moraes. Eu estou falando, obviamente, de ninguém mais, ninguém menos do que o objeto da ação do Truth Social, da empresa do Trump contra o Alexandre e do Rumble, que é o Alan dos Santos. Vejam essa notícia que o Bruno colocou aí pra gente, que está no site do Paulo Figueiredo Show. Jornalista Alan dos Santos tem seus dados removidos da Interpol. E vocês com certeza se lembram que desde 2023, eu acho até que antes disso, o Alexandre estava com o nome dele supostamente na lista da Interpol a pedido do Alexandre de Moraes em um processo que, como virou costume no Supremo Tribunal Federal, era sigiloso. E vocês devem lembrar que houve uma irritação muito grande dos veículos de imprensa de que o nome do Alan não aparecia na lista, e eu dizia para vocês, olha, 2 coisas acontecerão. O nome do Alan será colocado na lista, num primeiro momento, ele não vai aparecer na lista pública, mas ele será colocado na lista, e a segunda coisa é que Alan dos Santos não será extraditado, porque as práticas dele não são criminosas, são crimes só na cabeça do Alexandre de Moraes. E a imprensa, eu tive debate sobre isso na Jovem Pan, etc, etc. Por isso que eu acho que não é 2022 não, tá, João? Eu acho que isso aí não é 2023 não, 2023 já tinha saído da Jovem Pan e o Alan já tá com essa questão há muito tempo, muito, muito antes. O Renault com certeza vai falar pra gente aqui. E no dia 22 de fevereiro, nós tivemos, no final de semana, uma nota da defesa jurídica do Alan dos Santos à imprensa, que diz assim: a defesa do jornalista Alan dos Santos, fundador do Terça Livre TV, informa que na tarde do dia 21 de 2 de 2025 foi finalmente levantado o sigilo da PET 9935, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, após mais de 3 anos e 4 meses sem acesso aos autos da investigação. 3 anos e 4 meses sem acesso aos autos. Com a investigação agora acessível ao público, comunicamos o desfecho de um pedido de revisão instaurado por nosso escritório junto à Comissão de Controle dos Arquivos da Interpol, CCF, em Lyon, França. Nessa decisão, a CCF assegurou o direito de nosso cliente à exclusão de suas informações do sistema de difusão vermelha Red Notice, os quais haviam sido inseridos por ordem do ministro Alexandre de Moraes em decisão proferida em 5 de 10 de 2021. Tá aqui, João. Não foi 2023, não. 2021. Nós estamos em 2025. Portanto, foram 3 anos, porque foi no ano passado, do nome do Alan na lista da Interpol. E o que está acontecendo aqui, meus amigos, é que o mundo inteiro está passando a ridicularizar as decisões do Alexandre de Moraes, como tem que ser, incluindo a Interpol. E para falar mais sobre esse caso e entender os seus desdobramentos, eu trouxe aqui ao Paulo Figueiredo Show o advogado do Alan dos Santos nesse processo, o Dr. Renaud Oliver. O Dr. Renaud Oliver é advogado com atuação destacada em causas civis e criminais de relevância, especializado em liberdade de expressão nas mais altas cortes do judiciário brasileiro e, além de tudo, é um amigo e
daqui a pouco meu advogado também, que eu vou contratar ele para retirar o meu nome da lista da Interpol. Doutor Renaud, seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui falando contigo. Uma excelente tarde e boa tarde à sua audiência. Doutor Renaud, eu queria começar te perguntando o seguinte: como e quando vocês descobriram que o nome do Alan dos Santos havia sido retirado da lista da Interpol? Eu me lembro que havia uma dúvida de sequer se o nome dele estava na lista da Interpol. Essa dúvida foi colocada na imprensa e até foi objeto de uma discussão entre os juízes do Alexandre de Moraes, lá, os assessores do gabinete dele, que foram vazadas na época da Vaza-Toga. Sim. A questão é o seguinte. Hoje cedo eu falei com o Alan na Timeline, né, participei do programa deles na Timeline, e justamente essa é a confusão, é difícil entender isso. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como funciona a Interpol, né, porque muitas pessoas não conhecem. Mas a Interpol, então, é esse acordo entre países para a reunião de um banco de dados para a utilização das polícias desses países, certo? Então, esse banco de dados, o banco de dados mais conhecido, são vários bancos de dados que eles possuem, mas o mais conhecido é o Red Notice, é o sistema de difusão vermelha, certo? Para os dados dos criminosos, pessoas ligadas a atividades criminosas. Como que funciona essa questão dessa inserção dos dados? Um país que faça parte do acordo da Interpol, uma autoridade pode solicitar a inserção dos dados através do escritório nacional central da Interpol, naquele respectivo país. Todos os países têm uma parte da sua força policial destacada para também ajudar nessa gestão do banco de dados da Interpol, para formatar isso e enviar à central em Lyon, da França, né, onde ali faça a gestão desse banco de dados. Então, aqui no Brasil, a polícia que cumpre com esse papel é a Polícia Federal. Tem ali em Brasília uma sala, um departamento, que um delegado federal é o representante da Interpol no Brasil, certo? Sempre que uma autoridade pede a inserção desses dados, esses dados são automaticamente inseridos no Red Notice, só que de forma sigilosa. E é aquilo que a gente já conversou antes, que você já tratou várias vezes no seu programa. Primariamente, você tem uma inserção desses dados apenas ali, talvez no sistema ali da PF, ele interligado ao sistema de Lyon, que faz essa inserção dos dados e posteriormente vai se fazer uma fiscalização de ofício ou mesmo uma revisão, como no caso do Alan, provocada pelo interessado dos dados, certo? Então, só para eu entender, Renaud, só para deixar claro, o pedido de prisão do Alan dos Santos havia sido feito em 2021, ainda sob o governo Jair Bolsonaro. Houve uma avalanche de notícias na imprensa de que a Interpol não tinha colocado o nome do Alan. Eu discordei disso, disse que o nome tinha sido colocado automaticamente, sim, até que o trabalho de vocês retirou o nome. O que aconteceu é que ele tinha sido colocado em uma lista reservada e não na lista pública. Mas caso o Alan dos Santos tentasse viajar, ele seria abordado porque o nome dele ia constar na lista de difusão vermelha, correto? Correto. Dentro da Interpol, dentro das normativas da Interpol, você tem ali uma constituição com os direitos materiais ali próprios das atividades da Interpol. E há também um tipo de código de processo dentro das normativas da Interpol. Esse código de processo, ele diz quais são os requisitos a cumprir para a publicação do alerta que se faça referência a determinada pessoa, certo? O que o gabinete do ministro queria, pois... O Alexandre, então, queria que o nome do Alan dos Santos não estivesse apenas na lista da Interpol para que ele fosse preso, mas que aparecesse no site, na lista pública, né? O gabinete do Alexandre queria isso. Isso. Essas notícias agora que estão trazendo isso à tona mostram ali que existiam comunicações em que o gabinete insistia para que o nome do Alan se tornasse público, certo? Então ele falava a publicação da notificação. A publicação da notificação não é a inserção dos dados, são coisas distintas. Entendeu? Então por que o ministro queria que o nome do Alan ficasse público? Qual é a diferença de efeito prático? Eu acho pública. Eu acho que ele vai ter que se explicar, mas o que a gente pode realmente
sugeri que talvez dentro dessa perseguição ele queria criar uma situação para o Alan, constrangimento internacional, estampando o nome dele no site da Interpol, né? Ou seja, o objetivo não era processual, o objetivo era provavelmente o de humilhação pública, né? É o que a gente imagina que seja, infelizmente. Realmente é um magistrado que não age na defesa da lei, age com vinganças pessoais, utilizando o aparato estatal brasileiro, é basicamente um ditador mesmo. E qual foi a razão para que a Interpol efetuasse essa retirada do nome? Foi um pedido de vocês? Foi uma negativa da própria Interpol em relação ao pedido do Alexandre? Como é que foi? Bom, a Interpol, lógico, ela faz a gestão desse banco de dados, mas existem critérios para que esses dados continuem dentro desse banco de dados, certo? E sejam ali utilizados pelas polícias do mundo inteiro. Pode-se fazer uma revisão de ofício, né, porque a autoridade depois tem que enviar as informações, lógico, o ministro deve ter enviado a decisão, né, traduzida para o inglês, mas nós resolvemos, ainda em 2023, no início de 2023, ingressar com um pedido chamado pedido de revisão, certo? Há um processo legal dentro da própria Interpol, um órgão dentro da própria Interpol que faz a revisão, o processo de revisão dessas informações, tanto para corrigir, para editar essas informações, excluir parcialmente ou mesmo totalmente essas informações. Se as informações fique provado posteriormente que essas informações foram inseridas sem cumprir os requisitos da Constituição da Interpol. Que no caso, a Constituição fala de qualquer situação, assunto que tenha a ver com questão política, militar, racial, viole tratados de direitos humanos, entendeu? Ou não cumpra determinado direito fundamental da pessoa, direito processual da pessoa. E isso foi justamente o que nós alegamos. Havia uma investigação que já perdurava àquela altura mais de 2 anos, certo? E quase 2 anos. O Alan não tinha acesso aos autos. A própria decisão que determina a prisão do Alan, o bloqueio de todas as suas contas bancárias, todos os seus perfis, como eu não inicia o processo de extradição junto ao governo americano e pede a inserção dos dados, ela não especificava os crimes. Você não tinha descrição do fato criminoso na decisão. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.